Um fundo promove o financiamento da educação pública aqui no Brasil. Esse fundo se chama Fundeb. Mudanças profundas podem ocorrer no Fundeb, já que ele encerra no dia 31 de dezembro deste ano. O Congresso já vem discutindo o assunto. Atualmente são 3 propostas em discussão, e para nós entendermos melhor sobre esse tema, porque ele é muito importante para a área da educação, nós estamos recebendo aqui no estúdio a professora mestre em educação, especialista em contabilidade aplicada ao setor público, professora Tagiane Tres. Seja muito bem-vinda ao Café Expresso. Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, ouvintes e telespectadores da rádio e TV UPF. Bom, a gente quer começar lhe pedindo para explicar o que é o Fundeb. Então, o Fundeb, ele é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Ele é um fundo que recebe recursos de determinados impostos e transferências, e que esses recursos, posteriormente, eles vão ser redistribuídos para todos os entes da federação. Entes da federação, a gente entende aí municípios e estados. Isso, então existem 27 fundos no Brasil, um em cada estado e um no Distrito Federal. São 27 Fundebs, digamos assim. Como que ele é formado? Ele é composto por quais impostos que estão no nosso dia a dia? O Fundeb, então, Thaís, ele é formado por 20% de alguns impostos estaduais, federais e municipais e de transferências constitucionais. E também de 10% da complementação da União, que é para estados cuja arrecadação é menor, é pequena. Então, a nível de municípios, podemos exemplificar que 20% do IPTU, do ISS, do ITBI, 20% da transferência do ICMS, do IPVA e 20% do FPM, do IPI, do ITR, do IOF e da Lei Candir. Essa última, por sinal, o ano passado não houve transferência nenhuma, de nenhum valor. 20%, então, dessa cesta de impostos vai para o chamado Fundeb. Ou seja, o IPTU que você paga, o ITBI que você paga na compra do imóvel, uma parte destes impostos financia a educação pública no Brasil. Exatamente. Existe uma parcela que precisa ser paga pelo governo, uma contrapartida do governo nesse contexto. Isso. A gente diz que são os 10% hoje, né, que a União complementa para aqueles estados em que a arrecadação é insuficiente. Hoje, no Brasil, nós temos 10 estados que a arrecadação deles, do IPTU, do ISS, não sustenta a educação. Então, a União precisa aportar 10% para dentro deste fundo. Por que o Fundeb está ameaçado e ele encerra o seu prazo em dezembro, no dia 31 de dezembro desse ano? Sim, ele corre perigo, sim, Thaís. O Fundeb, então, ele foi substituído, né? Existia inicialmente o Fundef, que foi criado em 97. Ele teve 10 anos de vigência, encerrou em 2006 e em 2007, então, entrou o Fundeb. O Fundeb tinha uma previsão para durar 14 anos e esse prazo está encerrando em 31 de dezembro deste ano. Existem 3 propostas que tramitam no Congresso e Senado. A proposta 15 de 2015, a 33 de 2019 e a 65 de 2019. Que já estão sendo discutidas. A de 2015 já está mais avançada, mas não está havendo consensos, né, entre congressistas e governo. Por quê? Porque nesses novos desenhos do Fundeb, que ele está sendo proposto com algumas mudanças, ele prevê, por exemplo, que ele seja constitucionalizado. Hoje o Fundeb ele está contido nos atos das disposições constitucionais transitórias, por isso que ele é transitório. Então, eles pretendem transformá-lo em permanente. Então, existe também a proposta de melhorá-lo, aumentar o protagonismo da União, além dos 10% que ela complementa, e também melhorar a fórmula de distribuição. Hoje, essa fórmula só leva em consideração o número de matrículas, mas a gente tem muitas disparidades nos entes nacionais, subnacionais.
municípios que arrecadam menos, então deveria se levar em consideração alguns outros fatores nesta fórmula. Há municípios em que a arrecadação destes impostos é maior do que o número de alunos, e existe também a situação contrária. O município é pequeno, é mais pobre, arrecada menos, mas tem uma quantidade maior de alunos. Esse desencontro nas contas é um dos problemas. Exatamente. O Fundeb, ele procura diminuir essas desigualdades educacionais regionais em função da arrecadação. Então, todos os municípios e estados contribuem com 20% para o fundo. E depois, em função do número de matrículas, ele é redistribuído. Então, alguns municípios que têm uma arrecadação melhor, eles vão ajudar outros municípios em que a arrecadação é pior. Por isso que o fundo ele é equalizador, ele é um fundo que promove a diminuição das desigualdades regionais. Nesse contexto, quem pode sair perdendo ou quem mais vai perder com esse novo Fundeb para 2021? Quem mais vai perder são esses 10 estados. Em 2018 eram 10, não sei se fechou 2019 com alguma mudança nisso. Mas nós temos, por exemplo, o Maranhão, o Piauí, a Paraíba, Bahia, Amazonas. São alguns estados que recebem complementação da União. Seriam os mais pobres. Esses passariam por mais dificuldades, provavelmente. Exatamente, porque a União não faria a complementação mais. O Rio Grande do Sul não está incluído até então na lista de 2018 entre esses 10. Exatamente. O Rio Grande do Sul é um estado que arrecada um volume de recursos suficiente para alcançar o mínimo definido pelo FNDE como custo aluno. Professora, para a gente encerrar aqui, qual seria o desenho ideal para este novo Fundeb? No meu ponto de vista, seria transformá-lo numa política de financiamento permanente, inclusive as propostas que tramitam têm esse objetivo, embora o governo não está acenando para essa possibilidade, e também mudar a fórmula de redistribuição. Hoje ela é muito boa, mas não leva em consideração todos os fatores que precisariam ser ponderados para que ocorresse uma redistribuição mais equalitária. E também aumentar o protagonismo da União. Hoje ela participa com apenas 10% de complementação. Algumas propostas falam em 30%, 40%. O governo andou sinalizando 15%, ou seja, gradativamente passar de 10% para 15%. Então, nós temos ali diversas propostas que estão sendo trabalhadas e discutidas que a gente acha que melhoraria o nosso Fundeb se ele fosse tornado permanente. Até esse momento, o governo sinaliza por prorrogar o problema, por assim dizer, por mais 10 anos e daqui 10 anos discutir propriamente o novo Fundeb. Exatamente. Essa nova proposta que o governo vem trabalhando, né, de prorrogá-lo, ele também não é uma proposta não é ideal porque compromete o planejamento dos municípios, dos estados na política da educação, né? Porque daqui 10 anos nós vamos estar com o mesmo problema, encerrando novamente a política de financiamentos. Professora, muitíssimo obrigada pelas explicações aqui. Esse assunto é extremamente importante, ele financia a educação básica pública no Brasil. Muito obrigada, um bom trabalho para você. Obrigada.